Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje venho então falar-vos um bocadinho sobre as três peças que constituem a trilogia tebana de Sófocles: Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. A ação destas três peças vai então passar-se nas cidades de Tebas e Colono, e os personagens principais das peças são o próprio Édipo, obviamente, a Jocasta, que também é conhecida por Epicasta, e os seus 4 filhos, que têm assim uns nomes estranhos. Os filhos homens, Eteócles e Polinices, e as filhas mulheres, Antígona e Ismene. Estas peças foram então escritas pelo grego Sófocles por volta do ano de 427 a.C. e são baseadas então no mito de Édipo que eu falei aqui no último vídeo e que é um dos mitos mais amplamente conhecidos da mitologia grega. A ação da primeira das 3 peças, Édipo Rei, passa-se quando Édipo já encontrou o seu destino, quando o oráculo já foi concretizado sem ele o saber. Édipo já subiu então ao trono de Tebas, e se vocês não se importam de ser spoilados com o mito original de Édipo e quiserem conhecer mais a fundo sobre esse oráculo e o que é que aconteceu antes de Édipo subir ao trono, vejam o vídeo aqui na sugestão dos cards. E só aqui um pequeno parênteses antes de falar no enredo desta peça. Quando vocês virem a lista de personagens de todas as 3 peças, quando virem o Corifeu ou Corifeu, ele não é um personagem, digamos que, direto da história e da trama. Ou seja, ele não tem um papel como ator, como personagem no desenrolar do enredo. Ele é um elemento característico da altura do teatro grego. O Corifeu é aquele que dirige o coro e que podia também dialogar com os personagens e debater ideias sobre o que é que está a acontecer, mas não interferia na ação diretamente. O coro era então um outro elemento característico das peças gregas que comentava certos momentos trágicos da história e encenava também certos gestos e certos passos para ilustrar esses comentários. E fora esta pequena explicação que eu senti que estava em falta nestas edições que eu li em e-book, se vocês optarem por estas edições vão se sentir apoiados com vários comentários ao longo do texto que nos vão guiando acerca de referências mitológicas ou referências que nos poderão ser mais estranhas, características da época, e que nos vai ajudar então a compreender o texto. Mas voltando agora aqui ao Édipo Rei, quando a ação começa então nesta peça de teatro, Édipo é então rei de Tebas, casado com Jocasta, e nesse momento Tebas encontra-se então a atravessar uma grande crise em que a peste está a dizimar grande parte da população, as terras estão a deixar de produzir alimento, uma série de desgraças estão a acontecer, inclusive não crescem mais os frutos bons da terra, mulheres grávidas não dão à luz, aliviando-se de suas dores. Sem pausa, como pássaros velozes mais rápidas que o fogo impetuoso, as vítimas se precipitam céleres rumo à mansão do deus crepuscular. Tebas parece com seus habitantes e sem cuidados, sem serem chorados, ficam no chão, aos montes, os cadáveres expostos, provocando novas mortes. E Édipo, sem saber muito bem o que é que há de fazer para parar com todas aquelas desgraças, decide então pedir a Creonte que vá consultar o oráculo de Delfos, e quando regressa Creonte diz a Édipo que o oráculo lhe revelou que a única forma de libertar Tebas de todas essas desgraças é descobrir quem foi o assassino de Laio e matar esse assassino ou exilá-lo da cidade de Tebas. Laio era então o rei que foi morto pouco tempo antes de Édipo chegar a Tebas.
e subir ao trono, e a partir daí Édipo vai então começar uma grande investigação para descobrir o assassino de Laio e vai ter uma grande surpresa quando o descobre. E a peça vai então basicamente girar em torno de toda esta investigação de Édipo sobre o assassino de Laio e vai aí terminar de uma forma absolutamente trágica, mas daqui para a frente eu não vou-vos contar mais porque acho interessante vocês descobrirem quando lerem a peça. Na segunda peça, Édipo em Colono vai-se passar uns anos depois do final trágico de Édipo Rei. Aqui Édipo vai então ter a Colono juntamente com uma das suas filhas, a Antígona, que o acompanha. Nessa altura, Teseu era o rei de Colono. Na altura em que chega a Colono, Édipo descobre que os seus filhos Polinices e Eteócles encontram-se em disputa pelo trono de Tebas e descobre também que os oráculos prevêem a vitória nessa disputa a quem tiver Édipo a seu lado, só que Édipo tem motivos mais do que suficientes para se recusar a ficar ao lado de qualquer um desses dois filhos. Édipo nesta peça encontra-se quase no final da sua vida, há ali ainda uns episódios que vão acontecendo no decorrer desta peça. E finalmente na terceira peça, a Antígona vai então passar-se já depois da tal batalha que houve entre esses dois filhos de Édipo pela disputa do trono de Tebas. Os dois acabaram por se matar um ao outro porque Édipo não ficou ao lado de nenhum deles, então nenhum deles conseguiu a vitória. A vitória deles foi a sua própria morte nas mãos um do outro. Quem fica no poder de Tebas a partir daí é então Creonte. Creonte tem alguns motivos para desconsiderar um dos irmãos e não reconhece o direito às cerimónias fúnebres de um desses irmãos. E isto, segundo as crenças dos gregos, significava que se um corpo não fosse enterrado, a sua alma era condenada a vaguear pelas margens do rio que dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos e não poderia entrar então no reino do Hades por vários anos. Com a sua tirania dá ordens em Tebas para que não se enterre Polinices e para que se matasse quem se atrevesse a fazê-lo, e a irmã Antígona vai ser então a grande heroína desta peça, porque ela simplesmente recusa-se a seguir as ordens de Creonte e mesmo sabendo que vai morrer nas mãos de Creonte, ela convictamente vai fazer o seu dever, vai honrar o irmão Polinices e vai enterrá-lo com as suas próprias mãos. E Tiresias, o adivinho cego, ainda tenta avisar Creonte da grande loucura que ele está a cometer, mas ele segue com a sua ordem em frente e, mais uma vez, no final desta peça, tudo vai terminar em tragédia e de uma forma ainda mais impactante e até maior do que aquilo que Creonte estaria à espera. Eu não sei se dá para notar, mas eu gosto bastante deste tipo de histórias e eu espero que vos tenha convencido a pelo menos darem uma oportunidade a estas três peças que se leem de uma forma muito rápida. São peças que eu li praticamente num dia em cada uma delas. Não é uma leitura assim tão difícil como possa parecer. Experimentem pelo menos a primeira, que é a mais importante. Espero que tenham gostado do vídeo e desta abordagem. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.